Quero vos falar sobre um dos pedidos, que eu acho que é um dos pedidos mais bonitos que eu vejo na Bíblia, que um dos discípulos de Jesus fez. Quando ele pede ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, a leitura bíblica, a prática do jejum, elas são práticas, elas são habilidades, elas são disciplinas necessárias para o bem viver cristão. Muito obrigado. E quando nós olhamos para a vida do homem, do seu aspecto material, nós vemos que para que nós possamos ter uma vida saudável, uma boa qualidade de vida, é necessário alguns hábitos, como a alimentação, o dormir, a roupa limpa, um ambiente agradável, reforços nos relacionamentos sociais. Tudo isso contribui para que possamos ter uma vida saudável. Quando nós olhamos para o lado espiritual, funciona basicamente da mesma coisa. Eu preciso desenvolver hábitos, práticas, que não só mantenham a minha fé, mas façam a minha fé crescer, a minha fé desenvolver. E uma dessas práticas é a oração, porque a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que um dia Deus resolveu uma determinação do seu coração. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando o texto bíblico fala de imagem de Deus, ele está associando a lei moral de Deus que foi implantada em nós, o caráter divino, e também ele está falando da espiritualidade, essa capacidade que nós temos de nos comunicar com o transcendente. E isso é algo universal no ser humano, independente da cultura, independente do local geográfico, independente até mesmo da questão do credo. Você vê que o homem, ele sempre busca este contato com o além, ele busca este contato com a metafísica. E dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que Jesus, na sua caminhada, é interessante que o livro de Lucas, ele faz uma conexão com vários eventos cruciais no ministério de Jesus, ligando alguns pontos referentes à oração. Olhe comigo, capítulo 3, o verso 21, antes de nós entrarmos neste texto, eu vou só deixar alguns textos para você, para aumentar o seu apetite, mas Lucas capítulo 3 e o verso 21, nos mostra no momento em que Jesus ele desce às águas batismais, quando ele saindo das águas batismais, ele faz uma oração. Lucas é o único autor bíblico que faz essa citação. Lucas capítulo 3, o verso 21 diz assim: e aconteceu que ao sair todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. No momento do seu batismo, Jesus ora. Jesus orou também no final de um dia muito movimentado, porque o escritório de Jesus era no deserto, e um sol causticante e terrível durante o dia. Em Marcos capítulo 1, verso 35, nós não vamos ler esse texto, mas você pode anotar, diz que ele acordava bem de madrugada, ele ia ao monte orar e depois ele descia para ensinar. Lucas, ele já pega o finalzinho dessa atividade. Acompanhe comigo, capítulo 5, o verso 15 e o verso 16. Nos mostra que ao final de um dia muito trabalhoso, Jesus ele tira um período para a oração. Lucas 5, do verso 15 ao 16 diz: porém, o que se dizia ao seu respeito cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de sua enfermidade. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus é um grande exemplo para todos nós, porque Jesus ele nos deixa um exemplo de vida de oração. E isso é tão patente que quando você olha para o texto que eu pedi, que vai ser o nosso texto base, Lucas capítulo 11, o verso 1 diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, e um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao exemplo de Jesus orar no seu batismo, ao exemplo de Jesus orar ao final de um grande dia de trabalho, ao exemplo de Jesus orar quando ele escolheu os 12,
porque o livro de Lucas, capítulo 6, verso 12, diz que ele fez isso no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, verso 28 ao verso 26. Quando você olha também, antes dele comunicar a sua morte para os discípulos, ele fez um período de oração. São muitos exemplos recorrentes que Lucas nos mostra que Jesus era uma pessoa que simplesmente não orava eventualmente. Jesus, ele é um exemplo de vida de oração. E como discípulos do Senhor, nós devemos desenvolver essa prática. Eu, como um discípulo do Senhor Jesus, não posso orar esporadicamente, ou orar quando as coisas estão meio complicadas. Eu sempre digo que existe aquela oração, que é a oração simples, que todos nós fazemos, que é a oração do dia a dia. Você vai no trânsito, e você chega ali no início da Generalíssimo, todos os sinais abrem. Tem um momento que eles abrem todinho assim, não é verdade? Você já viveu essa experiência? E você está dobrando ali perto da Santa Casa. Quem está me acompanhando pela mídia social, quando vier a Belém vai saber do que eu estou falando. E você dobra, e você olha assim aquela coisa linda. Todos os semáforos verdes. Tchau, tchau, tchau. Até na Governador José Malcher. Aí você diz, é agora que eu vou chegar no meu compromisso. E você diz, Senhor, segura esse sinal, segura esse sinal, segura esse sinal, segura esse sinal. Deus vai segurar o semáforo no verde? Não. Mas é uma oração simples que você faz, que atenua a aflição, a preocupação do seu coração e alivia a sua tensão nervosa. Ou quando você tem algo para fazer, muitas vezes você se atrasa naquele compromisso e você diz, Senhor, segura essa pessoa, não deixa ela ir embora. Deus não vai segurar a pessoa, mas isso atenua o teu coração. Existe aquela outra oração que eu digo que é a oração autofocada. Enquanto a oração simples é aquela que eu estou com os meus olhos em Deus, a oração autofocada é aquela que eu olho para dentro de mim mesmo. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8, que nós temos um ajudador, e este ajudador é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração agoniante? Aquela oração quando você está num conflito, que você não tem palavras, que muitas vezes você só geme na presença do Senhor, que muitas vezes vem somente as lágrimas. Nós temos um tradutor espiritual, e ele se chama Espírito Santo de Deus, e ele traduz toda a dor e necessidade do nosso coração diante do trono da graça. E a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jesus é esse grande exemplo de oração. Só que Jesus também, ele nos mostra em seu exemplo de oração, a oração que nós conhecemos como oração intercessória. E aí essa eu quero que você leia junto comigo. Lucas capítulo 22 e o verso 31. Essa citação você só encontra também no livro de Lucas. Lucas 22, 31 e 32. Nenhum dos outros sinóticos cita essa passagem. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, diz da seguinte maneira, Jesus falando a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha o que Jesus fala, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A Bíblia nos mostra que nós temos um opositor. Nós temos alguém que se levanta contra nós e contra todos os planos de Deus. Aquele que a Bíblia chama de Lúcifer, de Satanás, de antiga serpente, de um antigo dragão. A Bíblia diz que neste momento aqui, ele vem reivindicar, porque havia uma legalidade espiritual para que ele pudesse fazer isso. A Bíblia nos fala no Salmo 115, o verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Terra não é lugar de demônio, terra não é lugar de espíritos malignos, terra é lugar de seres humanos, porque a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, plantou um jardim, colocou este homem para regar e cuidar deste lugar.
Só que infelizmente o homem peca. E no momento em que o homem pecou, ele deu uma legalidade para que espíritos malignos, opositores, anjos decaídos pudessem entrar e trazer opressões. E através de certas legalidades, quando o homem viola princípios bíblicos, eles podem fazer uma reivindicação como essa. Leia comigo o texto de novo. Jesus falando aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar. Numa linguagem nossa, pastor Maxwell, para colocar no tipiti. Já ouviu falar em tipiti? Quando prepara a farinha? Não? Depois você joga no Google e você vai ver o que é tipiti. Para colocar no tipiti, para prensar Pedro. Mas Jesus vem com a oração intercessória. Sabe aquela pessoa que está passando por aflição, por luta, por dificuldade? Muitas vezes no teu lar, na tua família, na tua vizinhança, no meio dos teus amigos, e você não entende o porquê dessa pessoa não conseguir dormir à noite, dessa pessoa não conseguir se estabilizar na vida. Tudo que ela começa, ela não conclui. Relacionamentos quebrados, muitas vezes sofrendo opressões malignas. Sabe qual é a solução? Oração intercessória. Olha o que Jesus fez por Pedro, olha o que você pode fazer por esta pessoa. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ser um intercessor é se colocar no lugar da pessoa, é ter empatia por ela, é sentir as suas necessidades, é sentir com o coração dela, ouvir com os seus ouvidos e poder interceder, se colocar no lugar desta pessoa. E o objetivo principal da intercessão é que esta fé não venha esmurecer, não venha desfalecer, mas que quando esta pessoa se converter, abandonar os seus erros, abandonar o seu pecado, ela possa ser bênção nas mãos do Senhor. Porque é isso que Jesus fala a Pedro quando ele diz: pois quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, a primeira verdade que nós aprendemos neste texto é que Jesus é o exemplo de vida de oração. Jesus não orava eventualmente, ele tinha uma vida de oração. Jesus, ele ensinava pelo exemplo. Jesus dizia e fazia. Era isso que Jesus nos mostra no texto bíblico. E a oração para Jesus era desfrutar de forma mais intensa o amor eternal. E que amor eternal é esse? É o amor que sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a gente se pergunta assim: mas Jesus era Deus. Para quem Jesus orava? Por que que Jesus orava? Eu sou ser humano, eu tenho minhas limitações, eu tenho a minha pequenez. Mas e Jesus? Jesus, quando ele vai para o ambiente da oração, ele vai para desfrutar do amor fraternal, da comunhão que sempre existiu desde a eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda verdade que esse texto nos mostra, queridos, é que quando Jesus ele vive este exemplo de uma vida de oração, é por isso que ele consegue despertar no coração dos seus discípulos. Volte comigo à leitura, Lucas capítulo 1, verso 1. De uma feita Jesus estava orando, veja bem, o exemplo, porque isso era uma prática corriqueira, recorrente. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Eu vou ficar muito gratificado se eu terminar esta ministração e você conseguir gravar pelo menos isso, e isso ficar latente no seu coração, de você poder dizer como este discípulo. O autor bíblico não coloca o nome dele, mas quando eu chegar no céu, pastor Maxwell, eu quero dar um abraço nesse discípulo, perguntar a Jesus: quem é esse discípulo aqui corajoso? Porque Filipe, lá no capítulo 14 de João, ele faz um pedido meio descabido, quando ele diz para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: meu Deus, estou 33 anos aqui na terra, estou para subir a cruz para morrer e ir embora para o céu. Tanto tempo estou convosco, Felipe,
e você diz: mostra-me o Pai. Ele disse: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse discípulo é diferente. Ele viu o exemplo de vida de Jesus. Ele espera Jesus terminar mais um período de oração. É isso que diz o texto. Ele se aproxima, quem sabe de forma reverente, quem sabe meio acanhado, meio envergonhado, quem sabe até pensando que ia ter uma repreensão de Jesus. E ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos orar, Senhor. Queridos, o cristianismo, ele é muito mais do que um compêndio de regras, ou sistemas teológicos e teorias teológicas. O cristianismo é muito mais do que decorar regras de fé. O cristianismo diz respeito a domínio de habilidade. Você precisa aprender a dominar a habilidade da oração. E só se aprende a orar orando. Você pode ler John C. Maxwell, Storni, você pode ler Didi Ávila, você pode ler tantos e tantos autores excelentes que existem sobre a oração, fazer cursos e faculdades sobre a oração, mas você só aprende a orar orando. É necessário dobrar os joelhos, é necessário parar, não importa com quanto tempo você vai começar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a oração simples, a oração focada, não importa. Você precisa orar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, existe oração errada? E eu respondi para ela: irmã Ariane, o errado é não orar. Porque se você abrir os seus lábios, se você externar a necessidade do seu coração, você vai ver que Deus vai vir ao teu encontro, Ele vai se aproximar de você e a sua realidade será transformada. Sabe o que é oração, meu irmão? Oração é o mundo que levou 6 dias para ser criado, ser alterado em alguns minutos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Isso é oração. Você pode mudar a realidade da sua vida, a realidade da vida da sua família. Basta que você ore, diga ao Senhor nesta noite: Senhor, ensina-me a orar. Deus pode mudar a tua vida esta noite. Não sei quantos anos você tem, por quanto sofrimento você passa, mas eu sei que Ele está aqui, aleluia. E Ele toca a tua realidade nesta hora. Ele chama a existência um milagre neste momento. Ele pode, e tudo é possível àquele que crer, diz o texto bíblico. Jesus despertou o melhor em todos nós, que é a vida de oração. É impossível ter comunhão com Deus a despeito de uma vida de oração. Oração é a conexão com este amor eterno. E por último, queridos, Jesus, depois de ouvir este apelo, Ele atende a necessidade. O verso 2 diz: então Ele os ensinou: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos dia a dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todos o que nós devemos, não nos deixe cair em tentação. De forma bem simples, Jesus nos ensinou a quem deve ser a nossa oração. Se você observar dentro do texto bíblico, é recorrente essa prática de Jesus. Jesus, antes de operar algo, quando Ele pega os pães e peixinhos na multiplicação, Ele leva os olhos aos céus e dá graça. Quando Ele vai ressuscitar Lázaro, em João 11, a Bíblia diz que Ele levanta os olhos dos céus e ora. Por que Jesus Ele sempre fez isso? Porque Ele queria ensinar para os discípulos e ensinar para nós nesta noite que o nosso foco principal, a resposta vem de lá, vem do alto. É lá que tem que estar os nossos olhos.
na glória do Senhor. É por isso que quando ele começa a oração, ele diz: Pai nosso, santificado seja o teu nome. No texto de Mateus ele diz: Pai nosso que estás nos céus. O governo, o domínio, a autoridade está lá. E ele faz um pedido quando ele diz assim: venha o teu reino, que seja estabelecida a tua glória. O reino de Deus é Deus conhecido, é sua vontade obedecida e Deus amado. Quando eu conheço Deus, eu passo a obedecê-lo e eu passo a amá-lo. É isso que ele coloca, e é isso que tem que estar presente nas nossas orações. No segundo ponto, quando ele faz, o que eu devo pedir nas minhas orações? Quando ele diz assim, verso 3, o pão nosso cotidiano dai-nos dia a dia. Nós precisamos entender, essa oração, ela fala da necessidade diária. Aqui, veja que o texto bíblico diz que eu não devo pedir pelo meu pão de amanhã. Eu não devo pedir pelo meu pão daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Eu tenho que me pedir o pão diário. Provérbios capítulo 30, verso 8, Salomão lhe diz assim: afasta de mim a palavra mentirosa e a palavra de engano. Não me deis a riqueza e nem a pobreza. Não me deis a riqueza para que eu não venha dizer quem é Deus. E não me deis a pobreza para que eu não venha lançar mão naquilo que não é meu. Mas dai-me o pão da minha necessidade. Aí você pode dizer: pastor, o senhor está pregando apenas subsistência? Uma vida de escassez e dificuldade? Não, eu não sei qual é o pão da tua necessidade. De repente o pão da necessidade do pastor Gladys é 50 mil por mês. E Deus pode dar 50 mil para ele. Amém? Amém. Libere, está liberado. Milagre está acontecendo. Não sei qual é o pão da sua necessidade. Mas eu sei que na sua oração você deve dizer: Senhor, envia o pão da minha necessidade hoje. Se houver amanhã, Ele estará contigo suprindo a tua necessidade. Se houver daqui a 10 anos, Ele estará contigo suprindo o pão da tua necessidade. Pai nosso que estás nos céus, dai-nos o pão do cotidiano, dai-nos o nosso pão a cada dia. E por último, queridos, o verso 4, ele nos mostra o que eu recebo da oração. Porque a oração, a recompensa principal da oração, não são as respostas materiais, as bênçãos materiais. Porque essas bênçãos, o ladrão rouba, a traça destrói, o tempo acaba com tudo. Mas olha que o texto bíblico nos diz no verso 4, perdoa os nossos pecados. O principal bênção ou recompensa da oração é a transformação que ela produz na nossa vida. Porque às vezes nós chegamos no ambiente da oração com o nosso orgulho pessoal, com a nossa soberba, e quando nós estamos diante do Senhor, a presença do Senhor vem se aproximando, a santidade de Deus vem e ela vai nos constrangendo, ela vai nos constrangendo, ela vai nos constrangendo, e nós vamos ficando pequenos, nós vamos nos diminuindo diante do Senhor. O principal benefício da oração é que ela nos transforma à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você que recebeu a Cristo Jesus como um Salvador, todos os teus pecados foram perdoados. Colossenses capítulo 12, verso 14 diz que toda a cédula de condenação que era contra nós, Jesus rasgou e cravou na cruz do Calvário. No entanto, a palavra do Senhor também diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas e aí? E quando eu cometo um pecado? Por que esse texto diz, perdoa os nossos pecados? Será que Jesus tem que voltar a morrer na cruz? Não. Se você entregou sua vida a Cristo Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza de salvação. Quando você comete um pecado, isso não muda o teu estado e a tua condição em Deus. O teu estado de perdoado e a tua condição de herdeiro do reino do Senhor. Mas, no entanto, este pecado, ele impede a tua comunhão com Deus.
E por isso que é necessário confessar. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que a esposa com o esposo não pode estar brigado. Às vezes tem aquela desavença, aquele desentendimento, mas tem que resolver logo. Porque 1 Pedro capítulo 3 diz que as discórdias, as confusões no matrimônio impedem as nossas orações. Aí você brigou com a esposa brigou com você: não, eu vou orar para Jesus transformar ele, ou transformar ela. Não adianta, não vai ser ouvido. Sabe o que você tem que fazer primeiro? Transforme a minha vida, Senhor. Transforme a minha vida. Você que quer ter um melhor esposo, você que quer ter uma melhor esposa, seja esse melhor. E comece no ambiente da oração para a glória e honra do nome do Senhor. Convido você a estar em pé no nome do Senhor Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração, depois eu vou passar ao pastor Maxwell, alguém que for fazer o apelo nesta noite. Queridos, mediante o que nós expomos biblicamente, nós chegamos à conclusão que a vida de oração, ela é uma prática cristã. Nós não podemos fugir e nós não podemos viver a despeito disso. É necessário. Não deixe passar um dia sem orar. Não deixe passar o dia de hoje. Comece, nem que seja com um pouquinho, 1 minuto, 12 minutos, 5 minutos. Vai chegar o dia que parece que a tua consciência vai estar dizendo: tá bom, você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas, porque é tão bom que você não quer sair dali. As pernas formigando, as dores na costa. Muitas vezes a luta espiritual é muito intensa. Você vai chorar, você vai gemer, você vai suar, você vai se angustiar, porque você vai estar gerando no mundo espiritual a bênção. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Essa é a prática da vida cristã. A segunda conclusão que nós chegamos, que não se pode ser discípulos de Jesus sem orar. Não existe isso. Eu dizer que eu sou cristão, eu sou discípulo do Senhor, eu posso ter Bíblia de crente, eu posso ter roupa de crente, eu posso ter linguajar de crente, mas eu não sou um servo do Senhor. Como é que eu quero morar no céu? Como é que eu quero morar com Deus e eu não converso com Deus? Eu não gero um ambiente do céu na minha casa, onde eu convivo. Não existe isso. É a oração que nós geramos este ambiente. E a principal motivação, como Mateus capítulo 5 nos diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto, o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Porque a oração é essa respiração espiritual. E quando você está orando, você está respirando espiritualmente. Você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Você está restaurando a imagem de Deus em você. E você está se tornando mais parecido com Jesus. Aí você vai vencendo o pecado. Você vai vencendo as limitações. Você vai vencendo o dia a dia, para a glória e honra do nome do Senhor. É no ambiente da oração que recebemos a maior recompensa entre todas, a transformação das nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. E eu quero que você faça uma oração nesta hora. Quem sabe uma oração como você nunca fez antes. Feche seus olhos, faça uma oração agora. Aquilo que Deus gerar no seu coração. Não é aquilo que alguém te ensinou, não é aquilo que você ouviu, ou quem sabe você repetiu de alguém. Não, deixa o Espírito Santo gerar no teu coração. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que tu precisas nesta hora, mas o Senhor vê, Ele te enxerga neste momento. E peça para Ele: Senhor, ensina-me a orar, gere em mim esta fome, esta necessidade por oração. Pai bendito e eterno, na Tua presença estamos, Senhor. Te agradecemos pelo texto de Lucas, Pai amado,
Te agradecemos pelo exemplo deste discípulo que de forma tão sábia, tão simples, Pai amado, ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor nos ensinou que a nossa oração deve ser voltada ao Pai, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, santifica as nossas vidas, Senhor, transforma o nosso interior, nos separa daquilo que ofende a tua justiça e a tua santidade. Ó Pai bendito, dai-nos o pão da nossa necessidade. Tantas lutas, tantas privações, tantas dificuldades, Senhor, e tem se acarretado sobre a nossa economia, tantas incertezas e preocupações que têm roubado a paz, os planejamentos, os sonhos, Senhor amado. Dai-nos o pão do nosso cotidiano, dai-nos o pão da nossa necessidade. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, aquilo que temos praticado que tem entristecido o teu coração, por palavras, pensamentos e obras, e até mesmo por omissão, Senhor, aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, ou não fizemos na qualidade que o Senhor deseja que façamos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e dai-nos da tua graça. Em Cristo Jesus oramos e em Cristo Jesus te agradecemos. Amém.